na solução. Reveja meu caso com atenção. A esperança que é forte mora no meu coração. Bem-vindos, alunos da disciplina MAP 2212, Laboratório de Computação e Simulação. Nesse segundo vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre métodos de Monte Carlo para integração numérica e discutir também o segundo exercício programa. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês, eu vou recapitular algumas noções sobre algoritmos estocásticos, vou dar a vocês uma perspectiva histórica do desenvolvimento de hardware para computação científica e vou discutir algumas noções específicas ligadas à integração numérica. Vou descrever o método de Monte Carlo simples ou cru, uma variante desse método que é o Monte Carlo hit or miss, ou Monte Carlo acerto e erro. Vou discutir uma outra variante que é important sampling, ou amostragem por importância, e mais uma alternativa, mais uma variante, que é o método de variáveis de controle, ou control variables. Finalmente, eu vou dar a vocês o enunciado do segundo exercício programa e fazer alguns comentários finais. No primeiro vídeo, eu havia introduzido a ideia de algoritmo estocástico, que é uma ideia que eu vou agora retomar. O que era essa ideia? Era a ideia de usar números gerados aleatoriamente para estimar uma quantidade determinística, o que pode ser aparentemente paradoxal. A gente havia ainda discutido um primeiro exemplo, que era o de calcular a área do círculo unitário, ou, equivalentemente, calcular o valor da constante π. Como eu havia sugerido a gente fazer isso? Bom, a gente podia usar algum mecanismo para gerar números aleatórios, por exemplo, os dadinhos que estão aí na figura, que podem ser usados para gerar dígitos de 0 a 9, usar um mecanismo desse para gerar números aleatórios no intervalo 0, 1, e em seguida usar esses números para gerar pontos uniformemente distribuídos dentro do quadrado unitário, o quadrado menos 1, 1 em R2. Em seguida, eu poderia marcar esses pontos como caindo dentro ou fora do círculo unitário. Aí na figura, os pontos que caíram dentro do círculo unitário eu marquei com vermelho, os pontos que caíram fora do círculo unitário eu marquei com azul. Como eu sei se um ponto caiu dentro ou fora do círculo unitário? Bom, eu tenho uma função indicadora fácil de calcular. Eu posso calcular a norma 2 de x, a raiz da soma dos quadrados das suas coordenadas, ou a distância euclidiana à origem do ponto x, e ver se essa norma 2, ou se essa distância é menor ou igual a 1, ou se é maior que 1. No primeiro caso, o ponto caiu dentro do círculo, no segundo caso, o ponto caiu fora do círculo. Finalmente, eu poderia calcular a fração de pontos que caiu dentro do círculo em relação ao número total de pontos, e essa fração me dá imediatamente um estimador da área do quadrado. Esse é o exercício que vocês fizeram como primeiro exercício programa.
eu indico como referências bibliográficas para esse vídeo os mesmos livros que eu indiquei no vídeo 1. Em particular, o apêndice G do meu livro Tutorial para o Maxent 2008 e o livro do Hammersley e Hanscomb sobre métodos de Monte Carlo. Métodos de Monte Carlo nascem junto com os primeiros computadores digitais. Os primeiros computadores digitais foram criados como parte do esforço de guerra americano durante a Segunda Guerra Mundial, e das primeiras aplicações desenvolvidas para esses computadores estavam métodos de Monte Carlo. Métodos de Monte Carlo eram essenciais para fazer simulação de dinâmica de nêutrons, e isso era importante para fazer projetos de bombas nucleares e reatores nucleares. Aí vocês têm na figura os dois criadores desse método, os pais desse método, que são o John von Neumann e o Stanislaw Ulam. E também as referências históricas para esses métodos. O paper de 47, do Ulam e do von Neumann, e depois os papers de 49 e 53, do Metrópolis, Rosenbluth e Teller, que generalizam um pouco essa família de métodos estocásticos. Além do von Neumann e do Ulam retratados na figura, vocês têm também imagens da primeiríssima geração, mas da segunda geração de computadores digitais, computadores aí do início da década de 50. Esses computadores eram enormes. Os dois estão retratados aí dentro do computador, que ocupava uma sala ou um salão inteiro. Como é que eu fazia cálculos ligados à computação científica antes do advento de computadores digitais? No topo da figura desse slide, eu tenho a imagem de uma régua de cálculo, que é um instrumento típico dessa época. Numa régua de cálculo, eu tenho escalas deslizantes. Por exemplo, escalas logarítmicas. Usando escalas logarítmicas, eu posso transformar uma operação de produto, que é uma operação mais difícil de ser feita na mão, numa operação de soma. E depois realizar geometricamente essa operação de soma, alinhando segmentos nessas escalas logarítmicas. Numa régua de cálculo, eu tenho também outras escalas para cálculo de valores de outras funções, como, por exemplo, funções trigonométricas. Essa régua de cálculo que aí está é uma régua para uso em estatística. Portanto, ela tem também escalas que me permitem calcular valores relacionados a distribuições de probabilidade comumente usadas em estatística, como a distribuição binomial, a distribuição normal e outras distribuições derivadas da normal, como a distribuição Q quadrado, a distribuição T e a distribuição F. É interessante notar que a estatística frequentista foi toda desenvolvida na primeira metade do século XX. Então, ela precede computadores digitais, e seus meios e métodos foram concebidos para poder ser operacionalizados usando ferramentas de cálculo disponíveis na época, como a régua de cálculo que aí está. Olhada dessa perspectiva,
a concepção da estatística frequentista é, então, na minha opinião, extremamente engenhosa. Na linha central da figura, eu tenho à direita um selo postal comemorando um computador digital de primeira geração, com o retrato de um homem dentro de um desses computadores que ocupavam um salão inteiro. Em contraste, do lado esquerdo, eu tenho um microprocessador 8080 da Intel, que é um processador do tamanho de um dedo humano. Esse microprocessador é típico da primeira geração de microcomputadores. Na parte de baixo do texto, eu vou comparar a capacidade computacional de sucessivos processadores dessa família. Eu vou fazer essa comparação usando a capacidade de cada um desses processadores medida em flops, ou operações de ponto flutuante por segundo. Um flop é uma operação de produto de dois números em notação de ponto flutuante seguido de uma soma. O Intel 8080, que foi lançado em 74, tinha a capacidade de fazer mais ou menos 10 operações de ponto flutuante por segundo, ou 10 flops. O processador seguinte dessa família, o 8086, que foi lançado em 79, já era capaz de realizar 10 a 2 ou 100 flops. O 8086 é o processador da primeira família de computadores pessoais da IBM, o IBM PC-XT. No ano seguinte, a Intel lançou o 8087, que é um coprocessador dedicado a operações de ponto flutuante. Esses dois processadores, trabalhando juntos, eram capazes já de realizar 10 a quarta ou 10.000 flops. Em 89, a Intel lançou o 486, que foi o primeiro processador capaz de integrar num só chip a unidade central de processamento e o coprocessador aritmético. Com isso se chegou à capacidade de 10 a sexta ou 1 milhão de flops. A família seguinte de processadores da Intel foi a família Pentium, que vai mais ou menos de 1993 até 2004, quando esses processadores chegaram à capacidade de 10 a nona ou 1 bilhão de flops. Para efeito de comparação com essa linha do tempo, vale citar dois livros importantes na história dos métodos de Monte Carlo. O primeiro é o livro do Hammersley e Hanscom, que eu já citei para vocês, que foi o primeiro livro sobre o assunto, pelo menos que eu tenho conhecimento. E foi um livro que foi lançado em 1964, que é justamente a época em que as universidades começaram a ter à sua disposição computadores, mainframes, e os cientistas nessas universidades começaram a poder utilizar esse recurso computacional. Outro livro que vale a pena citar é o livro do Richardson e Spiegelhalter, de 1996, que ajudou muito a popularizar métodos de Monte Carlo dentro da comunidade de estatística. Métodos de Monte Carlo começaram a ser usados pela comunidade de estatística mais ou menos a partir do lançamento do 486. Por quê? Porque justamente computadores pessoais, a partir desse ponto, tinham capacidade computacional para que se implementasse com relativa facilidade esse tipo de método. Estatística bayesiana depende, em grande parte, de métodos de Monte Carlo para realizar operações de integração numérica. Não por coincidência, a partir dessa época, os métodos da estatística bayesiana começaram a ser muito populares dentro da comunidade estatística e na ciência em geral. Novamente, vocês veem aí
que existe um grande paralelismo entre o desenvolvimento dos meios e métodos de uma ciência aplicada, no caso eu peguei como exemplo a estatística, e o desenvolvimento do hardware necessário para fazer operações de cálculo em computação científica. Qual o segredo por trás do aumento vertiginoso da capacidade computacional dessas máquinas? O segredo é a miniaturização. A primeira geração de computadores usava como componente principal válvulas eletrônicas, que são componentes do tamanho de uma lâmpada pequena. O equivalente de uma válvula em tecnologia do estado sólido são transistores. Os transistores do Intel 8080 eram implementados usando trilhas de silício de alguns micrômetros. Os transistores da última geração dessa família são implementados usando trilhas de silício de apenas 20 nanômetros, o que equivale a apenas 100 átomos de silício num cristal. Ou seja, a gente chegou no limite de miniaturização. Junto com o processo de miniaturização, foi possível operar esses circuitos em velocidade cada vez maior. Um 8080 operava com uma frequência de 2 MHz. Os últimos processadores dessa família operam numa frequência da ordem de 3 GHz. O comprimento de onda equivalente a 3 GHz é de 30 centímetros. Para que se mantenham todos os transistores dentro de um chip trabalhando em sincronia, o próprio chip não pode ter uma dimensão maior do que meio comprimento de onda. Ou seja, a gente também chegou no limite de frequência de operação usando essa tecnologia. A última geração de processadores dessa família fez ainda avanços no uso de computação paralela e distribuída. Um único processador é capaz de incorporar vários núcleos, 2 ou 4 ou 8 cores por processador. E uma placa num computador dessa última geração é capaz de trabalhar com 2 ou 4 processadores simultaneamente. Com esses recursos de paralelismo, uma máquina dessas pode ter um desempenho da ordem de 1 teraflop, ou seja, é capaz de desempenhar da ordem de 10 a 12 operações de ponto flutuante por segundo. O grande desafio que a gente tem agora, a geração de vocês, muito mais do que a minha, é desenvolver métodos para usar com eficiência toda essa capacidade computacional, essa abundante capacidade computacional que a gente tem à disposição. É colocar esses recursos em bom uso na ciência a que vocês forem se dedicar. Boa sorte! Vamos agora retornar ao tema de desenvolver um método estocástico para calcular o valor da integral de uma função f de x num intervalo AB de R1. Para simplificar, vamos pegar A igual a 0 e B igual a 1, ou seja, um intervalo unitário. O método de Monte Carlo simples, ou Monte Carlo cru, consiste de sortear n pontos, xi, calcular o valor da função em cada um desses pontos, f de xi, e depois calcular gama chapéu, 1 sobre n a somatória de f de x e xi, o valor médio da função nesses pontos, como o meu estimador da quantidade procurada gama. É fácil ver que o valor esperado de gama c é o próprio gama.
Ou seja, esse é um estimador não viesado da quantidade procurada. Também é fácil ver que a variância, que por definição é o valor esperado do desvio quadrático, desse método, quando eu uso um único ponto, é a integral de 0 a 1 de f de x menos gama ao quadrado dx. Se eu usar n pontos sorteados independentemente, a variância é 1 sobre n, a integral de 0 até 1 de f de x menos gama ao quadrado dx. Deixe-me agora considerar uma segunda alternativa de método estocástico para calcular o valor de uma função f de x dentro do intervalo 0, 1. Eu vou supor aqui que a função f de x também assume valores dentro do intervalo 0, 1, ou seja, eu posso desenhar a função dentro do quadrado unitário. Esse método é claramente inspirado no método que eu usei no primeiro EP para estimar a área do círculo unitário. Então, eu vou ilustrar esse slide com a função f de x, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que me desenha aí 1/4 do círculo unitário abaixo da curva. Nesse método, para cada i, eu vou sortear um ponto dentro do quadrado unitário, um par xi, que me dá as coordenadas horizontal e vertical de um ponto dentro do quadrado. E vou considerar também a função indicadora h de xy, que me devolve o valor 1 se o ponto caiu abaixo da curva e o valor 0 se o ponto caiu acima da curva. Me retorna o valor 1 se y é menor do que f de x, o que corresponde a um pontinho em vermelho aí, e me retorna o valor 0 se y é maior do que f de x, o que corresponde a um pontinho azul. É fácil ver que eu posso reescrever a quantidade procurada, gama, como a integral dupla de 0 até 1 de h de xy dx dy. E, portanto, o estimador gama h chapéu, que é o valor médio da função indicadora, me dá um estimador não viesado da quantidade procurada, gama, a integral de f de x dx. Esse estimador gama h chapéu é simplesmente a fração do número de pontos que caiu abaixo da curva. E a variância desse método? Para cada ponto xi, yi, h de xi, yi me retorna uma variável Bernoulli, que tem o valor 0 com probabilidade 1 menos gama e valor 1 com probabilidade gama. A variância de uma variável Bernoulli com parâmetro gama é gama vezes 1 menos gama. Se eu sorteei os pontos independentemente, a variância do estimador gama h chapéu é simplesmente 1 sobre n, gama vezes 1 menos gama. Eu tenho a expressão de sigma h ao quadrado. No slide anterior eu tinha a expressão de sigma c ao quadrado, a variância do método de Monte Carlo cru. Eu posso calcular a diferença e ver que é 1 sobre n integral de 0 a 1 de f de x vezes 1 menos f de x dx. Eu supus que a função f de x estava dentro do quadrado unitário, ou seja, é uma função não negativa. De modo que essa quantidade é também não negativa. Na verdade, se f de x não for a função identicamente nula, essa é uma quantidade estritamente positiva. Ou seja, o método hit or miss, o método acerto-erro, tem um custo maior do que o método de Monte Carlo cru, porque para cada ponto eu tenho que sortear duas variáveis aleatórias uniformes 0, 1, uma para a coordenada horizontal e uma para a coordenada vertical, e tem uma variância estritamente maior, ou seja, é um método mais caro e menos eficiente.
não é uma boa alternativa. Prefiro continuar usando o método de Monte Carlo cru. Vamos agora considerar mais uma alternativa de método estocástico para integrar a função f de x no intervalo AB. Esse é o método de Important Sampling, ou amostragem por importância. A ideia básica desse método é amostrar os pontos, ou sortear os pontos dentro do intervalo AB, não uniformemente, mas com uma densidade g de x que seja aproximadamente proporcional à função sendo integrada à função f de x. Para ilustrar esse método, eu desenhei aí dentro do intervalo 0π/2 a função f de x igual a seno de x, e eu desenhei também a densidade de probabilidade g de x, que é 8x/π². E vocês veem que a densidade g de x é aproximadamente proporcional a f de x. Me dá uma aproximação muito melhor do que a distribuição uniforme que está aí desenhada em verde. Muito bem. Gama, que é a quantidade desejada integral de f de x dx, pode ser reescrita como f de x dividido e multiplicado por g de x. Ou a integral de f de x dividido por g de x vezes g de x dx. Mas g de x dx representa justamente um ponto xi sorteado com densidade g de x. Então, se eu tomar como estimador da quantidade desejada gama S chapéu, o valor médio da quantidade f de xi sobre g de xi, onde os pontos xi foram sorteados com a densidade g, eu tenho um estimador não viesado da quantidade desejada. E a variância desse método? Sigma S, S de Important Sampling, ao quadrado. Para um ponto, o valor da variância é simplesmente o desvio quadrático esperado. Ou seja, é a integral de f de x sobre g de x menos gama ao quadrado, integrado com medida g de x dx. Se g de x for aproximadamente proporcional a f de x, o valor desse quociente é aproximadamente constante. Essa constante só pode ser g de x. Essa constante só pode ser gama. E o valor dentro do parênteses é pequeno, de modo que a variância desse método é pequena. Esse é um ótimo método, então, se eu souber sortear pontos com uma densidade g de x e souber também que a densidade g de x é aproximadamente proporcional à função integranda f de x. Uma observação importante é que eu esqueci de colocar ao longo dessas equações as constantes a e b aí que me definem o intervalo de integração. Eu esqueci de propósito, porque se a expressão de sigma s ao quadrado for integrável, então o método é válido mesmo se o intervalo for o intervalo zero infinito, ou menos infinito, mais infinito. Ou seja, Important Sampling me dá um método estocástico para calcular integrais, mesmo num intervalo de tamanho infinito, na reta toda ou na semirreta. Vamos agora considerar uma quarta variante do método de Monte Carlo, que é o método de variáveis de controle. Variável de controle é um nome para uma função determinística φ de x
que, em primeiro lugar, aproxima bem a função que eu quero integrar, a função f de x, e, em segundo lugar, eu sei integrar analiticamente. Então, γ' é a integral de φ de x no domínio de integração de interesse. No método de Important Sampling, eu multipliquei e dividi a função f de x por outra função. Aqui no método de variáveis de controle, eu vou somar e subtrair de f a função φ de x. Então, é claro que o estimador γ-chapéu que eu obtenho amostrando uniformemente pontos xi no domínio de interesse e depois tirando a média de f de xi menos φ de xi mais γ', é um estimador não viesado da minha quantidade de interesse γ. Vamos agora analisar a variância do estimador γ-chapéu. A variância da soma de duas variáveis aleatórias é a variância da primeira variável aleatória mais a variância da segunda variável aleatória, menos duas vezes a correlação entre ambas as variáveis, vezes o desvio padrão da primeira, vezes o desvio padrão da segunda. Isso é o que está escrito aí na última linha. Se a função φ de x aproxima bem a função f de x, as variáveis aleatórias f de xi e φ de xi devem ser altamente correlacionadas, ρ deve ser próximo de 1. E a variância do estimador γ-chapéu deve ser muito menor do que a variância do estimador que eu obtenho no método de integração Monte Carlo cru. Essa é a lógica deste método, o método das variáveis de controle. Estamos agora em condições de formular o segundo exercício programa. Em primeiro lugar, aprenda como usar no seu ambiente de programação as funções que geram valores das densidades beta, gama e variable, bem como as funções que geram variáveis aleatórias com essas distribuições. Em seguida, implemente as quatro variantes do método de integração de Monte Carlo que a gente viu nessa aula para integrar a função f de x no intervalo 0,1, onde f de x é exponencial de menos ax vezes cosseno de bx. A constante a é 0.rg, onde rg são os dígitos do seu rg, e a constante b é 0.cpf, onde cpf são os dígitos do seu CPF. Escolha os parâmetros para cada distribuição amostral para que ela se ajuste bem à função f de x por inspeção visual ou por qualquer outro método que você achar conveniente. No método de variáveis de controle, você pode usar uma variável de controle polinomial. Escolha n, o número de pontos a serem usados no método de Monte Carlo, de modo a ter um erro relativo, módulo de γ-chapéu menos γ sobre γ menor ou igual a 0.005, sem, é óbvio, conhecer de antemão o valor de γ. Escreva um código-fonte bem documentado do seu programa, escreva um relatório LaTeX explicando de forma clara tudo que você fez e qual foi o seu raciocínio para chegar às soluções que você chegou, e ponha tudo num arquivo zip e entregue no e-disciplinas até a data limite que o monitor vai especificar, utilizando arquivos de entrada e saída no formato que o monitor achar mais conveniente e postar no lugar apropriado.
Como sempre, você pode discutir suas ideias com os seus colegas, mas deve fazer o seu próprio trabalho. Boa sorte e tudo de bom. Finalmente, me cabe agradecer às instituições que apoiam as minhas atividades de ensino e pesquisa. A Universidade de São Paulo, o Instituto de Matemática e Estatística, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou.